Amém, amém, queridos. Deus abençoe a todos. Shalom, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um devocional e hoje o nosso devocional está no capítulo 12 até o capítulo de número 17 de 1 Reis. E o tema da nossa palavra é: você faz o que é mal ou o que é certo diante do Senhor? E o nosso texto base, 1 Reis 15:11 e o versículo 34 que diz: Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Amém? Aqui nós estamos falando, do reinado de Baasa, filho de Aías, Aqui eu tenho uma menção ao rei do norte, esse aqui eu falei agora, E o primeiro que eu li, uma menção ao rei de Judá, Asa, bom? Muito bem, queridos, deixa eu tentar explicar algumas coisas aqui para vocês. Vamos só comentar algo aqui interessante, que nos leva a pensar um pouquinho sobre o que fazemos, se é o que é certo ou o que é mal diante dos olhos do Senhor. Nós temos aqui um contexto onde o reino de Israel vai ser dividido em dois. Um vai se tornar Israel e outro o reino de Judá. O reino de Israel vai ser composto por 10 tribos e o reino de Judá por 2 tribos, Judá e Benjamim. Aqui nós temos uma situação onde os pecados do rei Salomão, lá no capítulo 11 de 1 Reis, vão levar Israel a sofrer bastante pelas sucessivas divisões que vão acontecer no reino, os golpes que acontecem para tomar o reino um do outro, e começa a haver disputa entre vários reis, entre várias pessoas, na verdade, para assumir o reinado. E nós vamos nos deparar com alguns pontos para nossa meditação. E eu quero primeiramente aqui falar com você, falar sobre o que é fazer o que é mal perante o Senhor. Nós vamos ver no decorrer do texto que isso se destaca na narrativa sobre aquilo que os reis fizeram de mal, perante os olhos do Senhor. E nós vamos perceber que tudo aquilo que eles fizeram de mal perante os olhos do Senhor foi exatamente não colocar em prática a obediência à lei de Deus, Isso aqui é um ponto para nós observarmos. Nós vamos ver que, na verdade, eles estavam fazendo tudo do jeito que eles achavam que era certo, ou seja, da maneira deles. Se corrompiam, levantavam imagens, postes, ídolos, queimavam incenso e faziam adoração a outros deuses. Então isso vai entristecer o coração do Senhor, e o texto vai fazer um destaque com relação a isso, vai destacar isso, dizendo que eles fizeram mal, fizeram coisas que eram más, aos olhos do Senhor. E aqui nós vamos perceber, queridos, que eles não aprendiam com os bons exemplos que aconteciam, porque nós vamos ver, por exemplo, nós lemos anteriormente nos nossos devocionais que Salomão escreveu muitos salmos, provérbios, livros de sabedoria, mas você não vê a sucessão de Salomão recorrendo aos seus escritos, às instruções bíblicas. Você não vai vendo isso. E num primeiro momento tão claro, qual é o grande, digamos assim, pelo menos no primeiro momento, quais são as grandes lições do livro de Reis. Mas algumas verdades nos saltam aos olhos, e uma dessas verdades é essa, de que aqueles que não obedecem às leis de Deus, que não procuram ser instruídos pela vontade do Eterno, eles irão fazer o que é mal. Trazendo para a nossa vida hoje, não é diferente. Queridos, nós como pastores estamos acostumados a perceber isso. As pessoas que muitas vezes passam por certas situações, não são todas, mas diria que uns 60% a 70% que estão passando dificuldades, estão passando lutas, estão marcando passo na vida, não conseguem avançar em certas situações, é porque lá no fundo elas não fazem o que é certo diante dos olhos do Senhor. E, na verdade, muitas vezes fazem o que é mal. Ou seja, elas não conseguem aplicar a palavra de Deus nas circunstâncias das suas vidas. Eu vou repetir para você. As pessoas que não conseguem prosperar, avançar, ter uma família melhor, ter um emprego melhor, ter uma vida espiritual melhor, é porque lá no fundo eles não estão fazendo o que é para ser feito de forma correta. Então, o que eles estão fazendo? Nas circunstâncias da vida deles, eles não estão aplicando a palavra de Deus. E exatamente o que está acontecendo aqui no livro dos Reis.
eles estão reinando, eles estão governando, estão fazendo aquilo que dá na telha. Nas circunstâncias que são para eles aplicarem a palavra de Deus, eles não fazem, eles fazem da forma deles, do jeito deles. Então essa aqui é uma primeira lição para nós aprendermos, que fazer o que é mal perante os olhos do Senhor é não aplicar a palavra de Deus. É não aplicar a palavra de Deus na sua vida. Então já deixamos essa primeira lição. Você consegue, de fato, nas circunstâncias da sua vida, aplicar a palavra de Deus? Queridos, aqui no decorrer do texto, esses que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, nós não vamos ver eles fazerem qualquer tipo de menção à palavra de Deus, né? A bispa, inclusive, colocou aqui no devocional dela algumas curiosidades, né, sobre o livro de Reis nessas passagens aqui. Então, assim, continuando aqui, nós temos essa passagem, né, passagem no versículo de número 11, do capítulo 15, dizendo aqui, citando só um exemplo, tá? Que Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor. O que ele fez de certo aos olhos do Senhor? Ele aplicou a palavra de Deus nas circunstâncias da sua vida. Quando ele começou a reinar, o rei Asa, ele começou a perceber que o reinado estava corrompido, havia idolatrias. Então ele começou a tirar isso. Ele começou a excluir os prostitutos cultuais, ele começou a tirar os postes ídolos, ele removeu as idolatrias e começa a incentivar o povo a obedecer o Senhor. Então, aquele que faz o que é certo diante dos olhos do Senhor é exatamente aquele que consegue colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Embora, muitas vezes, nós não queremos fazer. Agora vem uma outra pergunta, fazer uma outra análise aqui. Como é que eu vou colocar a palavra de Deus em prática se eu não estou me alimentando da palavra de Deus? Lá no livro de Deuteronômio, ele nos incentiva, tu vai ler essa palavra, tu vai colocar ela diante dos teus olhos. Como é que você coloca ela diante dos teus olhos? Lendo continuamente. Eu preciso ter uma vida de devoção à palavra de Deus, porque a nossa carne, a nossa natureza, ela é corrupta, né? Então, fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor é fazer com que a palavra de Deus ela seja real na minha vida, ou seja, eu consigo aplicar a palavra de Deus nas circunstâncias da nossa vida. Eu sempre falo, vou dar só aqui alguns exemplos. A pessoa está servindo a Deus, mas a pessoa não resolve a sua vida matrimonial, está fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor. Vou dar aqui alguns exemplos para você. Eu ia falar que ia dar só um exemplo, mas vou dar mais alguns exemplos aqui para você. Ainda no primeiro exemplo, como pode a pessoa estar no altar, que é só um exemplo, tá? Mas não casa. Ela já vive com uma pessoa e não casa, não resolve a sua vida. Quem está nessa situação está fazendo o que é mal. Aí, querido, fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor, não dá para colher coisas boas, mesmo que eu ainda faça algumas coisas boas. Então não é só fazer algumas coisas certas e fazer outras erradas. É eu ter coerência em todos os aspectos da minha vida. Por exemplo, a pessoa está no altar ministrando, mas a pessoa não é um dizimista. Fala sobre dízimos e ofertas, mas não coopera, não separa, não contribui com a obra do Senhor. Vou dar outro exemplo. A pessoa sabe que não é para falar mal da liderança, mas a pessoa ela insiste em falar mal da sua liderança. A pessoa sabe que tem que interceder um pelo outro, até pelos seus inimigos, mas a pessoa ela não consegue olhar para dentro de si e falar assim, poxa, eu ainda tenho muita raiva de fulano, de ciclano. E a pessoa não trabalha em si mesma para tirar isso do seu coração. Fazer o que é contrário à palavra de Deus é fazer o que é mal. Então fazer o que é certo é eu procurar olhar para dentro de mim, ser sincero, me derramar e na oração falar, Senhor, eu sou assim ainda, sabe? Queridos, eu não sei, mas eu espero que você tente pegar um pouquinho do que eu estou trazendo para você. Eu digo com muita humildade, eu creio que o que eu falo aqui vem do trono de Deus. Então assim, quando a gente ora, nós temos que nos derramar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu ainda sou um mau caráter. Senhor, eu ainda minto, Senhor. Senhor, eu ainda faço o que é mal diante dos teus olhos. Queridos, um dos principais princípios do Sermão do Monte é o que nosso Senhor falou. Bem-aventurados que choram. Querido, sabe quem são os que choram? Não é aquele que está sofrendo por problema, não, apenas. Mas o principal, aquele que chora, é aquele que olha a sua miséria espiritual e fala, Senhor, eu ainda sou assim. Senhor, eu preciso da intervenção do teu Espírito na minha vida. E isso te trazer um constrangimento, uma vergonha. E você se humilhar e dizer, Senhor, eu preciso de mudança. E eu chorar na presença dele dizendo, Senhor, me transforma, me usa. Aleluia.
Então, fazer o que é certo é trilhar esse caminho, queridos. É a pessoa olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu não coopero com a tua obra, eu não ajudo meus líderes. Senhor, eu não ganho pessoas. Senhor, eu quero ser cheio. Mas quando eu me atento, eu estou assistindo filme de terror. Eu estou passando muito tempo no Instagram, vendo mulheres. E aí? Senhor, eu estou perdendo muito tempo com Netflix. Senhor, eu não tenho prazer na tua palavra. Não se engane, queridos. Fale para o Senhor isso. Não seja orgulhoso, porque Ele conhece o nosso coração. Quando nós oramos, nós primeiramente convencemos a nós mesmos de quem nós somos. Seja honesto, diga: Senhor, eu não tenho prazer na tua palavra, eu não consigo ler a tua palavra, eu não consigo meditar. Para mim é mais fácil assistir uma pregação no YouTube. Não, querido, Deus não quer isso para você. Ele quer que você se empenhe em assimilar a palavra, se encher da palavra, ter revelações na palavra, ser usado com dons, com poder, com autoridade, com ousadia na presença dele. E eu pergunto para você: você faz o que é mal ou o que é certo diante do Senhor? Eu já caminho aqui para a conclusão dessa palavra, que já ficou muito extensa. Peço perdão por isso, que não era para ficar tão extensa. Mas eu creio que o Senhor está no controle. Um outro ponto que eu trago aqui, já finalizando, é o capítulo 17. Porque no capítulo 17 nós temos o início do ministério aqui de Elias. E nós vamos ver Elias, queridos, sendo muito usado por Deus. Aí eu te pergunto, aqui já puxando para uma outra palavra, né? Por que vai ter esse momento de tantos sinais e maravilhas no meio de Israel, principalmente no meio dos profetas ali, né? E aqui mais especificamente na vida de Elias. Sabe por quê, queridos? Porque o povo já estava vivendo uma total corrupção, e aqui nós já temos o governo de Acabe, um dos reis mais maléficos que Israel teve. E esse governo corrupto, já seguindo as consequências dos reinos anteriores, vai trazer um momento muito difícil para Israel, de fome, de escassez, de perigo, de mortes, de falta de fé. Então Deus levanta esse homem e usa ele de uma forma sobrenatural. Inclusive nós vamos ver mais na frente que ele vai ser levado aos céus numa carruagem. Porque, queridos, no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, Deus está levantando os seus servos para trazer o povo para o caminho da retidão. Você observa um ponto interessante, que nós não vamos ver que necessariamente precisa alguém lembrar os reis que eles têm que obedecer a palavra, por exemplo. Isso já deveria fazer parte deles. O texto já subtende que é isso. A percepção disso, que não precisa levantar alguém para dizer o que eles têm que fazer, porque já se subtende que eles já deveriam conhecer a palavra. Então, mais à frente, nós vamos ver uma situação que, trazendo aqui para um outro ponto também, os verdadeiros profetas bíblicos, queridos, não é aquele que fica massageando o ego, não. Tem muita gente que está à procura de profeta. Vou falar uma coisa para você: profeta que fica revelando nome, chave, profeta que fica aí falando nome de CPF, isso aí não é profeta, não. Isso aí nunca foi profeta. Esse que ficou procurando muitos profetas, eu oro a Deus para que Deus me use você e levante verdadeiros profetas. Sabe qual a principal função de um profeta? É denunciar o pecado. Eu vou falar para você de novo. A principal função de um profeta é denunciar o pecado. Os profetas que nós vamos vendo aqui na Bíblia, aqui no capítulo 12 ao 17 de 1 Reis, são profetas que denunciam o pecado. Você é um adúltero, você é um mentiroso, você vai morrer em breve. Esses que são os profetas. Mas só para apontar o pecado, não, mas eles dizem: se arrepende. O verdadeiro profeta, ele vai lá confrontar o pecado, seja rei, seja quem for, com amor, não com raiva. Profeta que vai exortando também com raiva, digamos assim, com grosseria, isso não é profeta. Ele é firme, mas ele fala a verdade. E aquele que faz o que é reto, ou que quer andar na retidão, ele vai aceitar. Então aqui no tempo de Elias, ele vai ser muito usado. Sabe por quê, queridos? Porque havia uma corrupção moral e uma crise, como eu falei anteriormente. Havia uma crise, havia muitos problemas. E sabe de uma coisa? Quando as pessoas já não têm mais fé, as pessoas já estão assim totalmente já a ponto de se entregarem. Assim como Israel estava preso lá no Egito, na escravidão, lá em Êxodo, né? Aqui nesse tempo de Elias, que nós estamos vendo, em outras ocasiões, também no livro de Juízes, Deus precisou manifestar os seus milagres para impactar a incredulidade do homem.
Então você vai ver que essa mulher, Elias vai pedir para ela fazer comida e ela vai dizer que não tem pouco, só tem pro filho, e eles vão comer e vão morrer. Ele fala assim, não, vai lá mulher, que vai ter farinha, vai ter azeite. Depois ele vai dizer para ela, o teu filho vai retornar, e ele volta com saúde. Então, aí ela responde algo interessante, que ela vai dizer, agora sei que tu és um homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, queridos, Deus, isso aqui é só uma complementação do texto. Quando há muitas incredulidades, Deus vai levantar os seus profetas. Não para ficar revelando, não só apenas para fazer milagres, mas o principal propósito do milagre, aqui digo uma outra revelação para você. Um outro propósito do milagre, queridos, não é para ficar só buscando o milagre a vida inteira, não. Assim, a pessoa não vai se importar com a palavra, vai ficar só esperando o milagre. Não é isso que o texto está dizendo. Deus vai operar em nossa vida para nos conduzir para sermos retos, fazer o que é certo. E o que é fazer certo, como nós falamos no início do áudio, é obedecer a palavra do Senhor. Pense um pouquinho sobre o que eu falei. Hoje o Senhor nos convida a fazermos o que é certo diante dos olhos dele. Faça uma oração hoje com muita sinceridade e diga, Senhor, me mostra o que eu estou fazendo de mal. Me mostra, Senhor. Querido, se você está atento à voz do Espírito Santo, ele vai trazer à tua memória o que você está fazendo de mal. E diga, Senhor, me ajuda a fazer então agora o que é certo. E fazendo o que é certo, queridos, você vai viver o melhor do Senhor.